Mas aí você imagina assim, outra coisa muito legal que você mencionou, realmente está sendo uma aula, assim, você poderia ser, como é que fala, Gui, assim, o exemplo do nosso curso e tal, porque você foi tomando todas as escolhas de forma muito racional, óbvio que na hora provavelmente... A melhor aluna, exato, a aluna nota 10. Mas aí tem os sanguíneos, hein, cuidado com os sanguíneos, que eles são emocionais. Exato. Acho que o protótipo, assim, do aluno que toma as decisões... Mas óbvio que, acho que foi legal que talvez da nossa conversa aqui pela primeira vez mostrou um momento que você pode ter titubeado, né? E aí é legal porque às vezes é isso, a gente escuta muitas vezes os nossos amigos, né? E às vezes eles não sabem o que eles falam, assim, às vezes eles falam brincando, eles falam, sabe? Porque a experiência deles pode ser que isso faça sentido, mas no fim das todo mundo, principalmente colegas de turma ali, mais ou menos contemporâneo, tá todo mundo tentando, tá todo mundo aprendendo. Então às vezes ele tá querendo te falar isso e entender o quanto um comentário às vezes pode fazer com que o nosso colega reflita tanto, e às vezes a gente quer falar isso por bem, mas às vezes não cai tão bem, sabe? O cara tá lá num plano, tá bem desenhadinho, tá fazendo as escolhas pelas razões certas, aí vem um amigo e fala, você tinha que fazer isso, porque você pá. Então a gente se toca, né? Você quando essa informação chega, você tem uma resposta a ela. E é normal, né? Isso acontece com todo mundo na carreira. Tem gente que talvez não ligue muito para a opinião dos colegas e tem gente que liga mais, né? Mas como é que foi essa história? Então, eu imagino assim, beleza, acho que você fez uma residência bem tradicional lá na Paulista e tal. Chegou um momento de definir, putz, não, acabou a residência, eu quero ser uma GO, ou queria fazer alguma sub. O Instagram já tava nessa aí, quando você terminou ali, o R3 já tava lotado, o Instagram já tava trabalhando, atendendo os pacientes com consultório particular, foi Livance, que nem você falou, já tava, vou botar um paciente aqui na minha agenda e tal. Como é que foram esses próximos passos, assim, profissionais mesmo, de fato sair da residência e cair no mercado de trabalho? Aí foi aquele destaque que eu tinha comentado ali, realmente mudou a prioridade, né? Foi repentino. Às vezes perguntam, mas como que aconteceu? Que você veio com essa parte religiosa, que você tem, então você não tinha tão forte, né? Então, a minha família sempre foi católica, aquela coisa toda. Mas era alguma coisa mais ali, muito pessoal. E era um católico de BGE mesmo, né? Missa ao domingo, às vezes. Às vezes. Tinha que estudar. Então, esse era o meu lema. Né? Eu não vou na missa hoje. O que você falou? IBGE. Católico IBGE. IBGE? Responde só na Só o que você é católico? Mas a gente não fazia nada, praticamente, né? Assim, pra falar que é nada, eu rezava e sabia fazer o terço e tal, e rezava as orações quando precisava, pedi muito intercessão durante a graduação. Exatamente. Lembrava mais de pedir ajuda do que de pedir perdão. Exatamente. Residência médica, ele pedi muito também pra poder entrar, aquela coisa tudo. E sempre é muito benéfico, assim, eu acho que foi muito agraciada nesse sentido, porque apesar de não ser tão certinha, não fazer as coisas por merecimento, na verdade fui recebendo, graças e tal. E aí nesse R2 realmente teve esse marco, porque eu tava pensando já no R4, falei, putz, qual que é o R4 que eu vou fazer? E aí veio a fertilização, né, a reprodução humana. Eu vou fazer reprodução humana, gosto do tema, gosto de infertilidade e tal. E aí que eu falei com a minha mãe já é mais, você imaginar assim, né, aquela católica, vamos dizer assim, fervorosa, né, que o pessoal fala. Mas ela sempre muito humilde, muito silenciosa nas orações, nunca me confrontou em nada. Também é uma dificuldade que o melancólico tem de ser confrontado, então ela sabia qual que era o temperamento, ficava mais ali, só esperando. E aí quando eu falei pra ela, falei, mamãe, eu acho que eu vou fazer reprodução, né, e tal. Aí ela assustou, né, acho que ela assustou ali, criou coragem, falou, ó, filha, né, pela nossa religião, tal, isso daí não tá certo, não. E além disso, não tá certo também você fazer tal coisa ali. Abriu a porta. Saiu uma verdade. Já que eu tô falando. Aproveitando. E aí eu fiquei assustadíssima. Eu falei, mãe, como você vai me falar isso agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu já tô na GO, vou ter que fazer outra especialidade, porque não tem como trabalhar desse jeito, sem fazer nada disso. E aí ficou a tal da lógica ali saiu, eu fiquei fora da casinha. Puxou né? o tapete. Puxou. Aí demorou mais. Aí vem o melancólico forte, ali a gente pessimista. Putz, nada vai dar certo, não tenho o que fazer. Vou ter que mudar de especialidade. Não. E ali, graças a Deus, também fui pesquisando pra ver se era verdade também, né? Porque aí a gente... Foi estudar. Falei, Aí entra a lógica de novo, né? Eu preciso ver pra crer nesse sentido, né? Cadê? E aí eu pesquisava e falava, é isso mesmo. E aí, quanto mais eu olhava, era isso mesmo. Eu falei, putz. Quando você abre o olho nesse sentido religioso para uma verdade, parece que você não consegue mais fechar e tudo faz sentido e as coisas ficam ali da cor que tem que ser.
E aí eu falei, putz, agora eu vou ter que mudar o rumo ali. Então, a minha prioridade que era, então, até então, os estudos, e Deus ficava lá, talvez quarta, né? Agora eu coloquei ali como prioridade máxima, né? Então, para mim era religião, Deus, e aí segunda família, terceiro os estudos. Então mudou completamente a minha forma de calcular os riscos, calcular o que eu iria fazer ou não. Então eu tirei a reprodução ali das opções. Não tinha muita opção, porque eu realmente gostava muito dessa questão de fertilidade. Aí fiquei buscando outra coisa. Falei, medicina fetal. Medicina fetal, ali eu faço ultrassomzinha, tranquila, tal. Não preciso ficar mexendo com essas coisas da ginecologia, esses temas muito polêmicos. Beleza. Tinha mais a questão de interrupção de gestação, que era um caso ali e tal. Prestei o R4, então, da fetal. Passei no R4 da fetal da escola também. E aí era um ano R3 e eu me casei no R3. Então foi ali no finalzinho. Legal. Aí aquela coisa toda do casamento, a gente tá reformando casa, fazendo casa ali. Isso já era, você tá falando do R3 para R4, desculpa interromper, mas isso era 2020? Eu me formei em 23. Então foi começo de 23. Certo. E aí eu já tava nessa questão ali, fazendo Instagram, mas também não com muita religiosidade misturado. Tava começando a criar mais características ali, mais personalidade nesse sentido. Estudando, aprendendo e colocando, né? Quanto mais eu aprendia, mais eu conseguia falar sobre o assunto. Certo. E ali eu falei, vou prestar o R4 de fetal, ok? E casei. E aí veio essa questão de prioridade. Né? Eu falei, putz, mas o estudo não é mais minha prioridade agora. Como é que eu vou fazer as coisas que eu preciso, nessa parte religiosa? Como é que eu vou aproveitar meu primeiro ano de casamento, né, com a minha família? Eu ia morar em outro lugar, que eu morava em São Paulo, do lado da escola. Né, e aí eu ia mudar para Barueri. 1 hora dirigindo, residência da fetal também pesada. São quantos anos a fetal? São 2 anos, né? Vai ser puxado, né? Todo na dia verdade, lá a gente faz 1 ano ali, o outro ano é opcional, né? Mas 1 ano que você fica, basicamente no final de semana também você pode ser chamado para fazer algum ultrassom, aquela coisa toda, segunda a sexta. E aí, o dinheiro acabando, porque o casamento pegou tudo, né? Não sei como é que é. Ele casou faz semanas. Perfeito, é isso aí, zero na conta. E aí, querendo casa para morar, né? Eu falei, gente... Construir a família, né? Não tá batendo, não tem como ser mais a minha prioridade estudar agora, fazer o R4. E aí eu falei, não vou fazer. Né? Aí liguei para o meu preceptor, falei, que era uma pessoa ótima. Falei, olha, professor, muito obrigada, eu queria agradecer muito, né? Enfim, todas as fases ali. Mas acabei que eu me casei agora, eu acho que eu vou dar prioridade para isso e tudo mais. E ele, Mariana, mas tem certeza, né? Eu falei, não, eu tenho. E no fundo a gente não tem, né? No fundo eu fiquei, ai meu Deus. Não dá pra ter, né? Só faz sentido depois. E você tem também essa raiz, acho que vocês tiveram também, a gente vai embora na medicina, né? R4, é fellow, e não para mais. É surreal. É isso aí. Eu fiz um pit stop ali do exército, que ok, mas senão você vai embora. Você vai engatado, não para. Vai engatado e não para. E é gostoso, né, você ter essas conquistas também, né? Eu falei, putz, eu queria ser a melhor na minha área ali, uma subespecialista. E que você vai crescendo também e sempre tem essa relação hierárquica, que tem alguém em cima de você e você vai admirando essa pessoa, então você vai querendo ter o título que ela tem. Então você tem um professor que fez XYZ, você fala, eu quero fazer isso. Você tem um R+, que quer fazer isso eu quero. Então você vai também mirando em pessoas, né? Em exemplos de pessoas. Isso, quando você não mira a docência, né? E tem gente que faz muito trabalho ali, que já é outra pesquisa, linha. né? Não, pesquisa é muito... Sempre engrandece os olhos. Fala, não, você é um baita de um pesquisador, eu publico no JAMA, no New. Nossa, esse cara é o cara. Mas não tem nada de muito glamuroso, na verdade. O cara é um coitado, talvez, mas é muito feliz pra caramba. Então, talvez com os seus 50 e tal, até um dado interessante, né? Na demografia médica, não sei se chegou a ver, com certeza deve ter aparecido nas redes sociais, é um documento que a saúde preventiva, lá, a medicina preventiva da USP junto com o CFM solta. Acho que o último tinha sido de quando, Gui? Era 2023, né? Ou 22, era alguma coisa assim. E soltaram de 2025, né? Demografia médica brasileira. E a classe médica que mais declara imposto de renda, ou seja, que recebe mais dinheiro na conta no final do mês, são homens, né? Sexo masculino, dos 51 aos 60 anos de idade. Então, e assim, fora a questão da diferença
de valorização, né, do gênero aqui, mas a questão também da faixa etária, que realmente é essa história, né? O médico, ele vai ser valorizado profissionalmente muitas vezes. Acho que hoje tem pessoas que já pensam um pouco diferente, e tem gente que consegue construir uma carreira já de sucesso jovem, e sucesso financeiro incluído, mas muitas vezes é o cara que segue esse caminho muito tradicional e vai colher os frutos disso lá nos 50 anos, né? Que é uma trajetória meio árdua. Mas uma coisa que você me chamou a atenção também, mais uma vez, apesar de talvez ter dado uma titubeada da tua forma de ser, foi que sempre a tua vida pessoal, que foi o que o Gui estava conversando agora há pouco, estava como prioridade, né? Antes podia ser para ajudar as pessoas do ponto de vista financeiro, mas ainda assim era esse o objetivo. Era a família, né? E depois, putz, ainda assim era a tua família, talvez agora a minha família, o tempo pro meu marido, e a gente construir isso junto e tal, né? Então isso é e a espiritualidade que entra como fator pessoal, com certeza. Isso é uma questão totalmente íntima. Isso, exatamente. E aí, juntando esses fatores todos ali, acabei realmente não fazendo o R4, né? E aí, nesse ano, foi um ano que realmente aproveitei bastante, né? Essa questão familiar, as prioridades ficaram muito definidas, me senti muito feliz, acho que foi a melhor coisa que eu fiz realmente olhando para trás agora, legal. Porque eu acho que eu não iria me identificar com a medicina fetal, acho que foi uma decisão muito rápida ali, de trocando, né? Não tinha muito o que fazer, o que eu vou fazer, E talvez não era isso mesmo, que ia me recompensar, me fazer feliz hoje em dia. Então eu vejo que às vezes tem esse calma ali, né? Então você fala, putz, eu não sei. Pô, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa ali, trabalho não falta, né? Pra gente, graças a Deus. Eu falo que é na guerra e na paz, né? A gente tem trabalho, então vai experimentando, porque às vezes surge realmente o que você precisa fazer e testar outros percursos que não esses tradicionais. Mas foi muito difícil deixar o tradicional. Né? Então realmente você fica ali meio agarrado e depois você fala, tudo bem, e agora faz sentido, mas naquele momento foi bem difícil, né? Deixar de fazer o R4 e depois é difícil você retornar para fazer o R4 também, é mais difícil ainda. E por enquanto ainda não faz sentido nenhum R4 em específico para mim, então eu continuo fazendo essa trajetória ali, fui para um lado mais diferente ali de pós-graduação, essas coisas para acrescentar, a gente não pode ficar parado também, né? Então a gente vai acrescentando.